Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, e nós vamos conversar sobre estratégias visuais para o seu marketing, para suas vendas. Por quê? Por quê? Porque nós estamos falando de perfis sensoriais, né? E a ideia não é você focar só numa experiência, a ideia não é você focar apenas numa experiência auditiva com o seu cliente, ou só numa experiência visual, e a gente vê isso muito por aí, né? Algumas empresas trabalhando ali nas redes sociais só com cards, sem se preocupar muito com áudio. Então, eu tô trabalhando com você essa questão dos perfis sensoriais para você entender que as estratégias de marketing elas têm que considerar um todo, elas têm que considerar como que o cliente ele se sente na questão do aprendizado, da interação, da conexão com as marcas, bom dia, a partir desses elementos. Então, hoje a gente vai focar nessa questão das estratégias visuais, tá? Como que você explora as suas ferramentas, as suas estratégias sensoriais do ponto de vista da visão, do visual, junto nas suas ações de marketing. Bom dia, Val, bom dia, bom dia! Então eu vou narrando aqui como é que funciona essa dinâmica hoje do visual e você vai me dizendo se você já aplica ou vai tendo insights de como potencializar. A ideia é você construir uma narrativa com vários elementos diversificados, tanto auditivo quanto visual. Amanhã nós vamos falar sobre o tátil e o olfativo, tá, gente? Porque são técnicas, estruturas, ferramentas que a gente tem de marketing que fazem muita diferença no jogo das vendas e que as empresas deixam batido, tá? Então, se você tem uma loja e ela tem um cheirinho, por exemplo, ela tem uma percepção de conexão com o seu cliente muito maior do que se você não fizer. Então, lembra que a gente tá falando que cada pessoa, ela tem ali uma porcentagem de um tipo sensorial diferente da outra. Só que ninguém é 100% visual, 100% auditivo, a gente mescla. A Aline pode ser 20% visual, 30% auditivo, então eu vou tender a escolher um ambiente onde tem mais música do que um visual agradável, né? Só que se eu juntar as duas coisas, eu chego no meu 100%, entende? Então, a gente falou da importância de trabalhar marketing olfativo, marketing auditivo, marketing visual e o marketing sensitivo, né? Na teoria original, tá, gente? Na origem de tudo, esses estudos começaram, olha só, no âmbito da terapia. Sempre vem ali da terapia, da psicologia positiva, da psicanálise, a gente empresta, a gente pega emprestado esses conceitos que fazem parte da psicanálise, da psicologia, né, para marketing, para fazer vendas. Então, o pessoal aí, os gestores, eles acabam se nutrindo dessas correntes, desses estudos, para adaptar no marketing aquilo que funciona para eles, né? Então, essa teoria de Dan e Dan, que são os autores, tá? São os autores que têm o mesmo sobrenome, por isso Dan e Dan. Começou lá, começa a crescer nos anos 70, mas a corrente inicial é a terapia, tá? Tanto que é muito utilizado para tratamentos com crianças autistas, por exemplo. Então, qual é o objetivo, tá, deles? É aumentar a comunicação, eles chamam de comunicação aumentada, tá? É aumentar a intensidade da comunicação, bom dia! É aumentar a intensidade da comunicação, que eles chamam de comunicação aumentada, para atrair a atenção daquela criança que tem autismo, daquela pessoa que tem uma deficiência em determinado perfil, perfil sensorial, tá? Então a gente se empresta dessas correntes aqui para vendas e para marketing, para liderança e para influência. Não vou dizer para aumentar a comunicação, mas é para botar mais intenção e proporcionar uma conexão maior com o cliente quando eu uso esses elementos. Eu só tenho que cuidar para não excluir um elemento ou outro. Isso é importante, por isso que eu estou fazendo essa introdução hoje, tá? Antes a gente falar sobre estratégias visuais para sua comunicação. O que acontece às vezes, quando eu vou fazer um tratamento terapêutico com um autista, por exemplo, e eu vou identificar ali um perfil muito forte auditivo, só considerando que a comunicação aumentada, ele também vai lá, ele vai focar nas tecnologias, em aplicativos, né? Então eu identifico aquela criança, eu preciso captar a atenção dela por estímulos específicos em determinados aplicativos, em determinadas tecnologias, e aí eu vou focar naquele indivíduo,
tá? Excluindo todo o resto que faz barulho para ele, né? No caso da comunicação, a gente tem que pensar numa sociedade macro, então então a ideia não é excluir um outro elemento. Ah, agora eu entendi que meu cliente ele é visual e aí eu só vou mostrar gráficos para ele, né? Eu não vou dar feedbacks em áudio, por exemplo, pelo WhatsApp. Não, eu disse ontem, eu reforço aqui, tá? Junta tudo, junta tudo. Então, o que eu tô te trazendo há já 2 dias é essa concepção da importância de você pensar, ter o cuidado e fazer aquele penso o mais esmiuçado possível dentro das suas estratégias de comunicação e de marketing para você ser muito assertivo. Então, eu volto a citar aquele exemplo do restaurante que eu dei ontem, e ontem, né? Eu vou trazer hoje de novo. Quando eu vou escolher um restaurante, se eu sou mais auditiva, eu tendo a sentar num restaurante, escolher, né? Eu tenho vários ali para escolher. Eu tendo a escolher aquele que vai me deixar mais uma zona de conforto em termos de menos poluição auditiva, por exemplo, tá? Ou uma música mais agradável do que o outro que tem um ambiente visual mais agradável, se eu sou mais auditiva. Agora, se eu tiver os 2 elementos, eu vou buscar aquele restaurante que tem mais elementos possíveis de conforto e de conexão com os clientes, tá? Então, a gente tem que pensar em todos esses níveis. Visual, auditivo, e aí ontem eu falei sobre a questão da sensação, da experiência, que conta muito, do olfativo, tá? Mas a gente também vai falar um pouco do tátil, tá? E do sinestésico, que entra nisso aí, se a gente for pegar a abordagem de Dan e Dan lá na teoria original, tá? Então, a gente quer identificar esses elementos, é legal identificar quando o cliente puxa mais para um lado para o outro, tá? Porque aí a gente vai conseguir se conectar melhor com ele, é legal. Se um cliente ele é visual, é legal você não esquecer de mandar foto, de você não mandar gráfico, de você falar na linguagem dele para ter essa conexão que a gente chama de rapport, que a gente já fez uma transmissão sobre isso, de uma forma mais assertiva, tá? Mas nas nossas comunicações nas redes sociais, nos nossos vídeos, na nossa fachada, quanto mais elementos eu usar, melhor, tá, gente? Eu dei nas últimas transmissões também o exemplo do Boticário, né? Que ele tem ali o marketing olfativo muito forte, marketing visual muito forte, tá? Então, quanto mais elementos nesses conceitos eu trabalho na minha estratégia geral, melhor. Mas quando eu identifico o perfil exato de um cliente meu, eu vou focar nesse perfil, porque eu vou conseguir me conectar melhor com ele. Significa que um cliente que é mais visual do que auditivo, ele vai entender, ele vai assimilar a informação de uma forma mais fácil se eu mostrar uma imagem para ele do que se eu mandar um áudio, entende? Então, ele vai sentir, ele vai te responder mais rápido do que para concorrência. E isso faz sim a diferença no jogo do marketing, tá, gente? Faz sim a diferença no jogo do marketing. Então, hoje nós vamos falar sobre essas estratégias visuais. Ontem falamos auditivas, hoje vamos falar sobre as estratégias visuais que não podem faltar no teu jogo aí de vendas e de comunicação corporativa, tá? Então, vamos lá. Como que a gente identifica um cliente de perfil sensorial visual? Como, tá? Bom, um cliente, uma pessoa que tem esse perfil visual, ele expressa visualmente as coisas, tá? Ele fala assim, olha aquilo lá, veja aquilo, você já viu, né? Então lembra que eu comentei que o meu perfil, ele é mais auditivo. Então quando eu vou me abordar, quando eu vou chegar numa pessoa, eu vou dizer assim, tu escutou falar? Aquela pessoa que é mais visual, ela vai transbordar no coração dela, inclusive na fala, tu já viu aquilo? Então o formato da pergunta é diferente. Tudo ela expressa de uma forma visual, né? Então ela tá sempre imaginando coisas. Uma pessoa que tem um perfil visual muito forte, ela tá sempre imaginando coisas. Ela tá sempre remetendo a sonhos, ela tá assim, eu imagino tal situação, eu vejo tal situação, tudo ela leva para elementos, para expressões visuais de verdade, tá? Então aquele quadro me chamou a atenção, você viu aquela beleza naquela casa, então a pessoa, tu vai ver que ela sempre vai, né, ela sempre vai tender para algum elemento, para alguma forma, ela sempre vai se remeter às expressões, ela sempre vai colocar um discurso de beleza, de forma, de sonhos, de imaginação, ela sempre vai imaginar. Uma pessoa que está sempre imaginando coisas, pode ter certeza que ela tem um perfil visual acentuado, tá?
Isso faz com que isso já começa a te dar sinais de que ela é visual e logo se você vai montar um orçamento para ela, você tem que ali botar um gráfico, você tem que colocar ali imagens, né? Você tem que mostrar como é que funciona, né? Então uma pessoa que é visual, ela quer ver, tá? Ela dificilmente ela vai comprar um artigo pela internet se ela não vê aquele artigo. Então às vezes ela vai na loja, ela vê e depois ela vai lá e compra, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Então ela gosta muito de gráficos, tá, gente? Ela gosta muito de gráficos, de infoproduto, de infoinformações, né? Ícones, imagens, elas acionam ali o emocional dela através das imagens. Lembra que eu comentei que um auditivo, por exemplo, ele se emociona quando ele escuta um choro de um bebê. O visual, tá? A pessoa que tem um perfil sensorial visual mais forte, mais acentuado, ele vai se emocionar quando ele vê uma foto de bebê. Entende a diferença? Então, se você sabe qual é o perfil sensorial do seu cliente, você já vai certo, né? Você já explora mais essa conexão com ele e a venda já acontece de uma forma mais fácil. Porém, numa estratégia geral de marketing, você tem que unir os dois elementos. Então, o ideal é você fazer um post ali que tenha imagens de bebês, por exemplo, no caso, né? Vamos supor que você seja uma indústria que fabrica aí fraldas, né? Você vai fazer vídeos, você vai usar imagens de bebês lindos, maravilhosos, mas você também vai botar o áudio do bebê chorando, do bebê sorrindo, né? Então, ele dando gargalhadas, né? Então, isso vai fazer essa atenção plena que você tem em todas as esferas dos perfis sensoriais vai fazer com que o cliente escolha ti e não outro, tá? Porque o jogo do marketing é sobre ativar emocional. Tanto que a gente tem cadeiras fortes que estudam a questão dos gatilhos mentais. Nós já fizemos uma transmissão sobre gatilhos mentais. O que faz você ganhar o jogo no marketing e das vendas é a tua habilidade de ativar o emocional do teu cliente. Aline, como que eu ativo o emocional do meu cliente? Gatilhos mentais, esse entendimento dos perfis, tá? Para você colocar na sua narrativa, você trabalhar as dores, os problemas do seu cliente, mas sempre remetendo ele a um sonho. Então, toda pessoa que compra algo, né, que consome algo, ela tem uma necessidade. Seja uma necessidade ali natural, nata, reptiliana, eu tô com fome, eu preciso de uma comida, eu vou comprar uma comida. Seja uma necessidade de um sonho, de um ideal, seja uma necessidade de uma dor que ele tem ali naquele momento que ele precisa resolver, ele precisa suprir, né? Então, quem é que vai ganhar o jogo, como eu digo, na arena do marketing? Aquela empresa que consegue ativar dentro da pessoa uma emoção mais forte sobre aquilo que ela consegue resolver para aquela pessoa. Por isso que eu sempre digo que liderar vendas é influenciar o mercado. Então, ganha marketing quem lidera vendas com maestria, quem influencia o mercado com maestria, né? E aí começa essa nossa conversa, já há alguns 3 dias, falando sobre a gente entender como funcionam os perfis dos nossos clientes, fazer conexão com o nosso cliente. Então, a gente já falou sobre rapport, sobre comunicação não violenta, sobre feedback sanduíche, sobre palavras positivas. A gente vem trabalhando essa forma de a gente se relacionar individualmente com o nosso cliente, para quê? Para conseguir liderar, para conseguir influenciar ele, sempre de uma forma positiva. O objetivo sempre é eu ganhar conexão com o meu cliente e deixar ele numa zona de conforto e de segurança comigo, tá? Então, voltando para a questão do cliente, que ele é mais visual, que eu percebo que ele é mais visual, gente, não é que eu vou deixar de usar os outros elementos. É que eu não posso deixar de usar aquele elemento que faz mais sentido para ele, porque senão ele vai ter dificuldade de entender o que eu tô dizendo. Então, de novo, eu sou muito auditiva. Se alguém me dá um feedback, um orçamento por áudio, eu vou entender e já vou assimilar. Ah, isso dá, isso não dá. Meu poder de raciocínio vai ser muito rápido. Tanto que eu gosto de falar muito, gosto de mandar muito áudio. Se uma pessoa... ontem aconteceu, tá? Um cliente meu mandou um gráfico, várias páginas de um livro lá, de um PDF. E eu tava... Ontem foi um dia muito intenso. E eu tava eu não conseguia ainda olhar, não conseguia ainda abrir, na verdade nem abrir, só dei o feedback pra ele, hoje eu não vou conseguir te dar atenção nisso. Se ele tivesse mandado um áudio pra mim, com certeza eu já teria resolvido, com certeza, dirigindo eu já teria colocado play, porque a minha habilidade de reter a informação, de aprender, de processar a informação através do áudio, ela é muito rápida. Não que a visual não seja, né? Mas é óbvio que quando a gente recebe ali o feedback auditivo e mais o visual, vai funcionar melhor porque vai atingir quase 100%, entende? Então é óbvio que se eu puder, ele mandou um áudio,
eu já resolvi, já dei o feedback, né? E se eu tenho ali o PDF, a planilha, o gráfico, enfim, isso vai dar um complemento para aquela informação que eu já tenho, uma segurança maior. Então tem que ter as duas coisas. Só que eu quero te dizer é que quando você conecta no perfil sensorial do seu cliente, o retorno dele vem mais rápido. Não quer dizer que você não tenha que apresentar todos os elementos. É isso que eu quero deixar claro, tá? Não quer dizer que você vai excluir uma opção ou outra, mas quer dizer que você tem que trabalhar todas. E quando você sabe qual é o perfil sensorial do seu cliente, aí você não pode deixar de trabalhar aquele que é o perfil sensorial do seu cliente, tá? Dificilmente, às vezes, a gente tem essa habilidade de reconhecer o perfil sensorial do nosso cliente. Dificilmente. Então, a gente tem que trabalhar com tudo. Quando eu tenho a sorte de saber, aí você faz o gol mais rápido, tá? Então, o cliente entrou na tua loja, tá? Ele pegou um perfume lá, tá? Nós vamos falar depois sobre o sinestésico também, né? O sinestésico, ele vai, ele experimenta, ele sente, ele incorpora, ele tem a sensação, tá? Do ambiente, da experiência. O visual, ele vai olhar mais a embalagem. Então, quando você pega, o cliente entra na sua loja, você vende perfumes, tá? Aí o cliente fica olhando, fica virando, fica olhando, sabe? Tu vê que ele tá consumindo pelos olhos. Tu vê que ele tá consumindo pela embalagem, que o que trai a atenção dele à embalagem é o visual. Ele fica olhando, ele vira a embalagem, ele olha, né? Ele olha a tampa, ele tira, bota a tampa, né? Ele tá olhando ali o design, o contorno, ele tá contemplando o design do troço, né? Isso é visual. Agora, um cliente que ele chega, ele pega o perfume e já coloca, ele é sinestésico, entende? Agora, ele pega o perfume e fica contemplando a embalagem, ele é mais visual, né? Então, esses detalhes fazem a diferença no jogo para você aí desenvolver essa habilidade de vendas, né? De venda, de comunicação, de marketing. E isso vale também para as relações aí com a sua família, com seus filhos, né? Enfim, então, se eu sei como é que funciona o cérebro da pessoa que eu tô me relacionando, fica muito mais fácil. O poder da comunicação, ela se exponencializa muito, né? Tanto que, como eu digo, esses estudos nasceram da terapia para tratar autistas, né, e outras questões cognitivas aí que tem a ver com a necessidade de aumentar a intenção da minha comunicação, tá? Então, as pessoas que têm esse perfil visual, ela tem uma anotação, elas são inclinadas a fazer anotações desenhando, tá? Eu já vi muitas palestras, por exemplo, de pessoas que elas vão falando na palestra e elas vão desenhando, né? E às vezes você acha assim, ela tá anotando, ela tem ali no papel aquilo que ela tem que falar, os checkpoints, né? Não, ela tá narrando, ela tá escrevendo, porque ela tem que firmar, ela tem que colocar em gráfico aquilo que ela tá falando, né? Então, às vezes, você tá em sala de aula e você vê a pessoa escrevendo, por quê? Porque ao escrever, ela fixa aquilo que ela tá aprendendo, né? Então, às vezes, quem é mais auditivo vai escutar e depois vai narrar aquilo que escutou. Deixa eu ver se eu aprendi, né? Aí vai lá, né, e vai ficar narrando. Agora, a pessoa que é muito visual, ela tem que escrever. Se ela não escreve, dificilmente ela vai gravar, ela vai memorizar, né? A pessoa que ela é mais visual, quando ela vai fazer uma prova, geralmente, ela lembra da onde estava aquela informação no livro, né? Então, ela lembra graficamente do livro, né? Ela lembra graficamente do parágrafo que tava tal informação, da imagem que tava junto, e aí ela lembra de todo o contexto, né? E o auditivo não, o auditivo ele vai lembrar do quê? Ele vai lembrar do momento que o professor falou. Então, percebe a diferença? Então é sobre o teu cliente entender de uma forma mais fácil aquilo que você está dizendo quando você identifica o perfil dele, tá? Isso é importante pro jogo do marketing das vendas? É muito importante, tá? É fundamental, é necessário? Não, tá? Não é que, Aline, eu não domino isso, então eu vou fazer poucas vendas. Não é isso, tá? Não é isso. Mas o que fica de mais importante aqui nessas transições é você entender que você tem que colocar todos os elementos na sua estratégia. Você vai dar um orçamento para o seu cliente através do WhatsApp, manda o orçamento no Word e manda o áudio explicando como é que funciona, tá? Isso é extremamente importante.
O visual, ele dá muita ênfase pra aparência, tá? Então, se o teu cliente, ele é visual, ele vai se importar, sim, com a forma como você tá vestido, ele vai se importar. Porque a pessoa que tem esses perfis, já o auditivo, ele vai se importar mais com a forma como você fala, né? Ele vai se importar mais com o teu tom de voz, se você fala alto, se você fala baixo. Por isso que a transmissão do rapport também é muito importante, porque às vezes você não sabe qual é o perfil do seu cliente. Se você faz o rapport, ou seja, se você modela o seu cliente, espelha ele, a tendência é você acertar, né? Porque, o auditivo, ele vai ficar desconfortável, por exemplo, se ele é um cliente que fala baixo e você é um vendedor que fala muito alto, o auditivo vai se sentir desconfortável. Se você é uma pessoa, um cliente que se preocupa com o visual, né, e você é atendido por um vendedor que tá ali, vamos dizer, do ponto bem drústico, né, uma forma bem, né, se você tá largado, se você tá ali mal vestido, se você tá com a barba mal feita, se você tá com o cabelo de qualquer jeito, não é que ele vai deixar de comprar, mas ele vai ficar desconfortável, ele nem vai saber por quê. A gente tá falando de comunicação subliminar, é psicologia da comunicação, sabe? Dá um ruim, ai, não tô me sentindo bem aqui. Ele não vai deixar de comprar se ele tem interesse, ele não vai deixar de ir na loja, né? Ainda mais se é uma pessoa evoluída, que não tem a questão do julgamento, intrínseca dela, enfim. Mas o que eu quero te dizer é que, geralmente, a gente fideliza os nossos fornecedores, as empresas com que a gente trabalha, né? Quando a gente se sente confortável. Então, por quê? Você, às vezes não sabe nem por quê. Por que eu vou sempre na mesma farmácia? Por que eu vou sempre no mesmo supermercado? Por que eu vou sempre na mesma padaria? Geralmente. Por que eu compro sempre das mesmas pessoas? Porque existe uma conexão. Não só existe um ambiente seguro, um ambiente de conexão. E às vezes eu nem sei por quê. E tem a ver com esses sensitivos, né? Com essa psicologia da comunicação que a gente não domina, mas que nós aqui do marketing da vendas a gente tenta dominar, né? Então, se você tem um time de vendas que é treinado para essas coisas, com certeza, eu não tenho dúvida que a sua receita e o seu faturamento é muito maior, né? Então, são técnicas que a gente vai dizendo para você ter na consciência que existem e que o teu concorrente, os gigantes fazem. Os gigantes utilizam elas. E a gente está aqui falando sobre o que os gigantes fazem que você pode colocar em prática. Então, qual é o segredo de tudo isso? O segredo é você saber que essas coisas existem, não deixar de colocar, não achar que é bobagem, tá? E deixar de colocar nas suas estratégias. E quando você vai treinar o seu vendedor, tenta treinar ele para identificar esses perfis. E quando você não conseguir, quando não der para identificar, faça o jogo do espelho, faça o jogo do rapport e aí começa a incorporar outras técnicas, né? O cliente se irritou, aplica a técnica de comunicação não violenta, do feedback sanduíche. Então, para tudo tem técnica, para tudo tem saída para quando a gente não consegue identificar qual é o perfil do nosso cliente. Tá? Mas tudo parte de teorias que vêm ali, de correntes que vêm, sobretudo da terapia, tá? Nós aqui do marketing das vendas, a gente se beneficia muito com os estudos da programação neurolinguística, da psicanálise, enfim, né? Isso é fantástico. Então, o cliente que ele tem esse visual mais forte dentro dele, que ele aprende mais pelo visual, ele gosta sempre mais de gráficos, ele gosta de receber e-mails. Eu tenho uma cliente que, tipo assim, gente, eu raramente uso e-mail, tá? Hoje em dia eu raramente uso e-mail mesmo, tá? Mas eu tenho uma cliente que tudo que a gente conversa no WhatsApp, ela fala, me manda por e-mail, né? Porque o WhatsApp, ele se perde ali e tal, né? Então, a pessoa é muito organizada visualmente. Então você tem que se adaptar. Eu já sei que com aquela cliente, a comunicação flui melhor quando eu mando, por exemplo, eu quero que ela prove um texto. Eu quero que ela prove uma campanha. Não adianta eu explicar pelo WhatsApp. Não adianta eu mandar um áudio pelo WhatsApp explicando, tá? Já comigo seria o contrário. Tu me manda um e-mail, mas se tu não me explicar, se não pegar o telefone, não me explicar, não mandar um áudio explicando, eu vou ficar com dúvidas. Ela é o contrário, entendeu? Então, assim, eu quero que ela prove um texto rápido, eu quero que ela prove um texto em alguns minutos. Eu vou mandar um e-mail e só vou avisar pelo WhatsApp, te mandei um e-mail, tá? Olha lá, depois a gente conversa. Aí ela vai lá, olha o e-mail, aí a gente usa o WhatsApp para tirar as dúvidas, tá? Por quê? Porque é uma pessoa extremamente visual, tá? Então eu vou ganhar tempo, eu vou ganhar jogo, eu vou me conectar com ela de uma forma mais rápida quando eu entendo essas coisas, né? Eu tenho uma habilidade muito forte de me conectar com as pessoas porque é natural. Eu desde sempre, fiz a questão do espelhamento sem nem saber essas técnicas, tá? Quando eu não sabia o perfil do cliente, eu sempre ia conforme as regras dele. Isso eu chamo de respeito. Eu não chamo isso de a gente moldar
nos moldarmos ou fazermos jogos com os clientes. Não, eu vejo isso como respeito. Então a pessoa me deu oi, eu vou dar oi. A pessoa gosta de ser tratada com um bom dia, eu dou bom dia. A pessoa, ela tem uma linguagem um pouco mais solta, eu sou um pouco mais solta, um pouco mais leve, porque é a dinâmica da pessoa. Agora, eu tenho clientes, às vezes, que são extremamente formais, né? Contudo, todavia, eu devolvo assim, contudo, todavia. Por quê? Porque eu consigo deixar a pessoa, ele entende que eu tô entendendo a linguagem dele, né? Ele se sente confortável comigo, tá? E aí ele se abre mais, a conexão fica melhor, a comunicação fica mais assertiva, eu consigo a atenção dele de uma forma mais rápida quando eu preciso, tá? Isso é pra tudo, tá? Com seus filhos pode ser assim, quando você entende o perfil comportamental, né? Então, às vezes, é muito engraçado, assim, se você entende o perfil comportamental de seus filhos, você sabe como pegar eles, né? A pessoa mais visual. Filho, olha só, eu faço isso, tá, gente? Meu filho é visual, né? O que eu faço? Chego já com um caderninho, né? Com lápis. Ó, tá vendo isso aqui que tem que fazer? Eu já fiz uma listinha. Vai no super pra mãe, olha só. Eu já escrevi pra ti aqui, ó. É isso, tá? Entendeu? Aí ele olhou, entendi. Isso, gravou. Ele gravou. Se eu falasse pra ele, vai no super e compra isso, ele ia voltar com metade das coisas. Não ia tentar. O cérebro ele não processa rápido. Assim, quando a gente tem algumas, né? Quando a gente tem um perfil sensorial muito aquém do outro. Então, se você entende o perfil sensorial, você ganha assim, tá? Já minha filha, ela é mais sinestésica, que a gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Ela é mais sinestésica. Então, com a minha filha, a filha vai no super, tá? Olha só, tu tem que trazer, que tal? Aí eu tenho que trazer ela pra experiência. O que tu tá com vontade de comer hoje? Traz, quem sabe, uva, não sei o quê. Então, eu envolvo ela na experiência daquele produto que ela vai comprar, que ela não esquece, entendeu? Então você ganha mais, você ganha fatia de mercado, você ganha dominância quando você tem essas intencionalidades já construídas na sua cabeça de que existe isso, tá, gente? Então, todas as referências visuais nas conversas você vai perceber de um perfil mais visual, tá? Ele vai dizer assim, eu imagino como seria. Se a pessoa falou, eu imagino como seria, pode ter certeza que ela é visual, tá? A memória visual dessa pessoa é muito importante, como eu citei o exemplo dos estudos ali, a memória visual é muito importante. Então, você vai fazer uma prova de geografia, você vai lembrar do mapa, né? O auditivo, ele vai lembrar de quando o professor falou, então, como eu disse, tá? Então, a memória visual da pessoa é muito forte. Geralmente, quando você vai lembrar de um cliente, você vai lembrar da imagem, o visual, ele lembra da imagem do cliente, tá? Ele lembra da imagem da pessoa, ele lembra de como são a cor dos olhos, ele lembra a roupa que a pessoa tá vestida, gosta de vestir. Então, ele vai se conectar com o cliente dele pelo visual, né? Então, ele vai lembrar das pessoas pelo visual. Vai na casa do fulano, ele vai lembrar o trajeto que ele fez, né? Na imagem dele, como que ele faz para chegar lá, porque ele vai lembrar do mapa, ele vai lembrar da cor da casa. Ele vai fazer ele vai identificar as referências visuais para lembrar das coisas e para se conectar com as coisas, tá? O auditivo não, o auditivo ele vai ter outras lembranças, ele vai lembrar de alguma, ele vai fazer relação a alguma música que ele estava, eu estava escutando tal música e quando eu passei naquele bairro, então ele vai fazer outras conexões, tá? As conexões são diferentes na cabeça da pessoa. Então, para lembrar de uma pessoa, o auditivo vai lembrar da voz dela, vai lembrar do nome dela, né? Quando a gente fala assim, isso aqui é Maria, aí ele vai lembrar do som, Maria, né? Então ele vai lembrar antes do nome da pessoa do que da fisionomia dela. Ele vai lembrar antes da voz dela do que da fisionomia dela. O sinestésico, que a gente vai falar amanhã, ele vai lembrar muito mais da experiência que ele teve com aquela pessoa, né, do que do nome, do que do visual, né, então é mais ou menos para essa... Ontem eu falei muito sobre o sensitivo, né, o sensitivo e o sinestésico, tá tudo no mesmo jogo aí, a gente vai falar sobre isso amanhã. Então, assim, do ponto de vista prático da sua estratégia de marketing, nunca deixe de fazer apresentações visuais, tá? Ferramentas visuais. Então, use e abusa. O vídeo é legal. Por que o vídeo, gente? Olha só, a escrita, ela chega a 7% de eficácia na sua comunicação, tá? Quando você coloca elementos de imagem, você potencializa para, tipo, um post, por exemplo, uma foto, aumenta drasticamente, tá? Mas o vídeo, ele é
ele só vai garantir 100% de eficácia quando você tá falando com a pessoa de uma forma muito assertiva, com várias técnicas de relacionamento, tá? Mas quando você faz vídeo, a possibilidade de engajamento, a possibilidade de aceitação, de entendimento, né, de empatia, de compra, de enfim, ela é muito maior, porque o vídeo ele concentra todos os elementos. Por isso que os vídeos eles são tão potencializadores para uma venda, para uma comunicação assertiva, tá? Porque ele tem todos os elementos. É o visual, é a fala, tudo junto, tá? Então, tenta sempre buscar juntar o máximo possível de elementos, mas não faz de qualquer jeito, sabe? Então, o vídeo lá, ele tem que estar num ambiente agradável, assim como a sonora, né? Sempre tenta colocar ferramentas visuais. Você vai fazer uma apresentação, tá? Vai organizar um PowerPoint. Aí você, na verdade, usa os slides só para te organizar. Percebe algumas palestras que são assim, porque só tá tirado os textos ali no slide, tá? Olha só, gente, tem pesquisas, eu não vou trazer hoje aqui porque eu não sei de cor, tá? Mas eu me comprometo a buscar e amanhã eu te trago. Tem pesquisas, quando a gente vai fazer comunicação visual, trabalhos de palestras, enfim, que a gente sabe que palestras performam muito mais e retêm a atenção do público muito mais quando elas são bem elaboradas no design. Então, quando eu tenho palestras que a pessoa apresenta, o ministrante apresenta, não só com aqueles textos jogados, que é pra ele mais se achar do que outra coisa, tá? Mas quando ele coloca imagens que ativam o emocional da pessoa que tá ali do outro lado, ele tá ativando através da fala emocional e através da imagem emocional, tá? Então, quando ele embala, eu sempre digo embalar as coisas, né? Quando ele embala de uma forma cuidada, de uma forma bem feita, aquela palestra, ele tem um engajamento extremamente maior sobre o entendimento da pessoa daquilo que ele está falando. A venda no final, na hora que ele vai fazer o pitch de venda no final, é muito maior, porque as pessoas estão envolvidas emocionalmente. Sempre é sobre envolver o seu cliente emocionalmente, sempre. Então, sim, um logo, uma logomarca bem feita ganha jogo, faz diferença. Eu tenho aquela logo que eu mesmo fiz, o meu irmão fez, o meu sobrinho fez e eu nunca mais atualizei. É a mesma desde sempre, tá? Você vai ficar para trás, você vai perder fatia, o valuation do seu negócio ele não vai aumentar. Porque você não está evoluindo no design. O design tem que ser atraente, o design muda de tempos em tempos conforme o perfil comportamental da sociedade. Então você tem que estar atualizado, sim. Sabe aquelas empresas que você entra no site que está muito desatualizada, que você vê que foi feito no HTML, assim, lá de anos atrás? Aquilo ali vai tirar. Ele não só vai aumentar, potencializar a valuation, como às vezes até tira. Porque você percebe, essa empresa que ela não evoluiu, essa empresa que ela não investe em design, essa empresa ela não investe na experiência com o cliente. Então você entra naqueles sites que você vai abrir pelo celular e ele fica pequenininho, que a gente chama que não é responsivo, né? Não só o próprio Google desclassifica aquele site e toca lá para baixo, como a experiência do usuário vai ser horrível. E tem empresas que não olham para isso, tem empresas que não dão bola para isso. Tem empresas que são tão humildes, né? E são tão verdadeiras que acreditam assim, o importante é que eu entregue pro cliente na qualidade aqui. O problema é que os clientes, eles não te conhecem. Então, eles têm que saber, eles têm que entender que você faz uma boa gestão. Eles têm que entender que você cuida, que você está crescendo, que você está evoluindo. Isso é respeito, você está bem organizado, né? Uma vez eu dei um exemplo, não foi numa das transmissões, uma vez eu cheguei na casa de uma amiga, né? Eu falei assim, amiga, eu tô perto da tua casa e meia hora eu tô chegando, tá? E ela lá, tá legal, vem tomar um café comigo. Quando eu abri lá, ela tava perfumada, arrumadíssima, assim, tinha acabado de tomar banho, ela tava assim, impecável, né? Eu falei assim, nossa, tu vai sair, desculpa, né? Ela falou, não, eu me arrumei porque tu tá chegando, porque tu chegou, eu quis me arrumar pra ti, ela falou assim, né? E uau, tipo assim, o visual dela era lindo, era impecável, né? Me sentia assim extremamente respeitada, extremamente cuidada. Então, quando você passa a relação que eu faço é o seguinte, isso é marketing, tá, gente? Isso é marketing, relacionamento com o outro. Marketing é relacionamento com o outro. Então, quando você passa na frente de uma loja que tem uma boa aparência visual, né? Então, o logotipo tá cuidado, as cores estão cuidadas, tá tudo combinando, né? Não tá tirado, né? O cliente se sente mais seguro, mais conectado, mais respeitado. Ontem, gente, eu fui fazer umas cópias de umas chaves, tá? E o lugar que eu fui, pensa num troço assim bagunçado, né? Sujo, né? Tá, tudo bem, né? É o perfil daquela categoria, assim, o pessoal faz, porque é uma casinha assim, fechadinha, não tem nem como organizar as coisas, tá? Tudo certo, tá? Só que assim, né, me incomodava, sabe, de ver aquilo, incomodava. Não é sobre a qualidade do produto, né? A qualidade do produto é impecável, atendimento impecável, mas incomodava, entendeu? Pra quem tem esse senso, incomoda, né? Se você vai no mecânico, tá? Mecânico. Aí tem aqueles mecânicos que são ótimos, maravilhosos, mas é tudo cheio de graça, você não consegue
se encostar em lugar nenhum. Faz diferença? A maioria acha que não, mas faz. Faz. Especialmente pra mulher, né? Aí você descobre um mecânico que é tão bom quanto, mas é tudo arrumadinho, tudo limpinho, né? Até pouco tempo a gente não encontrava essas oficinas assim limpinhas, né? E aí você achava que não tinha, e achava que isso era normal. Mas quando você encontra, sabe? Aí tem ali a recepção, aí tem uma salinha de espera, onde você toma um cafezinho, onde você toma água, né? Então, as companhias de seguros, elas começam a categorizar, classificar, e elas começam a dar preferência para essas empresas, para essas oficinas que têm esse senso, né, de recepção, e aí isso acabou fazendo com que hoje muitas oficinas elas sigam esse padrão, né, de estarem limpas, algumas de serem até brancas na sala de recepção, para você ter essa experiência, para que o cliente tenha essa experiência. E não tenha dúvida que é muito melhor. Gente, é muito melhor. A experiência, não que a gente deixa de estar, em resumo da ópera, não que a gente deixe de ir naqueles fornecedores, né, naquelas empresas que tem muita qualidade, que a pessoa é legal, que o atendimento é ótimo. Mas se tu coloca isso dentro de um todo, tá? Que é isso que eu quero chamar a atenção, a preferência ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Não importa. Quanto mais elementos auditivos, visuais, de experiência eu coloco dentro do meu produto e no meu serviço, eu vou ganhar fatia em relação ao concorrente. Isso não tem discussão. É sobre isso que eu quero que você entenda, tá? Então, do ponto de vista do cliente visual, voltando aqui para a questão do visual, são demonstrações práticas, tá? Pega o produto e mostra para ele, mostra como é que funciona. Mostra, nosso projeto vai ser assim, ele vai acontecer nessas etapas, mostra as etapas, desenha, literalmente desenha, né? Nem se meu filho, mãe, desenha para mim, meu filho adora essa frase. Olha só, para te ver como ele é visual, ele fala assim para mim, mãe, desenha para mim. Né? Então, quando o cliente desenha, não é brincadeira, é porque ele realmente grava com desenho, tá? Então, mostra como é que funcionam as coisas, né? Esse produto funciona assim, aí tira, fecha, mostra, tá? Além do que, tu tem que ter um design atraente, né? Gente, quem é design, quem tem um perfil sensorial, visual, ele compra, as pessoas que têm esse perfil, elas compram pela embalagem. Lembra aquela máxima que a gente fala assim, as pessoas comem pelos olhos? Quem tem um perfil sensorial visual compra pelos olhos, tá? Então vai comprar pelos olhos. Então ele se importa muito com a embalagem, ele se importa muito com a estética, tá? Por isso que você não pode pecar com todas as coisas, com todos esses elementos que a gente está trazendo, tá? Então fotos, vídeos na sua estratégia de marketing, comunicação por e-mail é sempre importante. Através do WhatsApp, escreve lá, coloca o gráfico, coloca o orçamento em PDF, mas cuide de todas essas questões que você vai atrair a atenção do seu cliente, que ele tem mais esse perfil visual, tá? Dá feedbacks visuais, né? Então, como eu disse, da escrita é um exemplo, tá? Infoprodutos, infográficos, ícones, tá? Na sua fala, você pode usar muito a palavra imagina. Imagina como vai ser esse projeto daqui a 3 meses. Então, o visual, ele precisa imaginar. Então, você vai levar ele para a imaginação, tá? E aí, você vai fazer um gol com ele, tá? Fora a questão dos conteúdos da rede social, né? Então, tem que ter um visual atrativo, gente. Não é? Você tem que entender que teu site, tuas redes sociais, eles são uma vitrine, tá? Eles são uma vitrine do teu negócio. Então, você tem que cuidar, você tem que ter um visual harmônico. Não é fazer de qualquer jeito, gente. Não pode estar feio. É a cara da sua empresa. E grande parte dos clientes se importam com isso. Os visuais se importam muito com isso. Só não vai se importar quem tem uma porcentagem de perfil visual muito, muito baixo, tá? Que é muito difícil, né? Então, vamos supor que a pessoa ali tenha 10% de impacto visual, de aprendizado visual no seu perfil, tá? Ela não vai se importar, ela vai pouco se ligar se o site está bem feito. Eu tenho um parceiro de marketing que ele não tá nem aí pro visual, né? Então ele é muito sensorial, tá? Muito sinestésico, tá? Então ele quer experiência, ele compra pela experiência, mas é raro, tipo, não tá nem aí mesmo, sabe? Tipo, faz de qualquer jeito, trabalha com marketing, olha só que contradição. Mas é o perfil, tá? O visual tá lá nos 10% do índice de, quando eu fazer o teste, perfil sensorial parece muito raso. Então, para essa pessoa, não vai fazer muita diferença de fato, tá? Se o site está bem organizado, se tem um contraste de cores ok. Agora, para um visual, para uma pessoa que tem um perfil visual um pouco mais elevado, já começa a se importar,
né? Então, tu vê, a pessoa bate o olho, isso aqui visualmente tá bagunçado, tem uma poluição visual que eu não entendo, né? Essa cor não condiz com o que a pessoa faz, tipo, tem alguma coisa que não tá, ela nem sabe o ruim que tá dando, tá? Ela nem sabe. Mas se ela tem um perfil visual alto e tá ruim a vitrine do negócio, ela nem sabe o que vai incomodar, mas vai incomodar, tá? Então, de novo, cuida de todos os elementos. Cuida do visual, cuida do auditivo. Amanhã nós vamos falar sobre experiências, né? Sobre como ativar o perfil do sinestésico, né? Então, na estratégia de marketing, você tem que olhar por todo. Quanto mais você olha pro todo, mais próximo de 100% você chega na retenção do seu cliente em relação ao concorrente, tá? Isso faz diferença na escolha do cliente. Então, o conteúdo visual nas redes sociais é extremamente importante você cuidar, você entender que, de fato, o seu negócio ele tá no digital, assim como tá no presencial, no offline, tanto quanto no online, tá? Então, se você tem uma loja física e você sabe da importância das vitrines bem organizadas, tá? Gente, tem pessoas especializadas, hoje no mercado, tem pessoas especializadas em organizar vitrine de loja. E isso faz, se eu for fazer uma entrevista hoje com o sindicato, uma entidade representativa da área do varejo, eles vão te dizer com precisão o índice de vendas a mais que tem uma loja que cuida do seu vitrine. Só que as pessoas não consideram que o digital é uma vitrine. O digital, ele é uma vitrine do seu negócio, tá? Então, por que que as lojas, algumas lojas, tá? Especialmente os grandes players, não, tá, gente? Os grandes players aqui, é o óbvio que eles já fazem que eu trago pra você, tá? O óbvio que a gente não se dá conta, que a gente tem que falar. Por que que as lojas estão recém começando, que são pequenos empreendedores, às vezes eles se importam muito com a vitrine no físico, no presencial, tem uma lojinha lá, né? Eles trocam de roupa os manequins todos os dias, limpam ali, né, todos os dias, fazem promoção, dia dos pais, dia do Natal, fazem boneco, faz não sei o que, chega Halloween, desenha ali, né, os ghosts, né, faz as brincadeiras, enfim, mas no online eles não cuidam, sendo que no online o resultado é o mesmo. Porque o online, ele é uma vitrine do seu negócio, só que no ambiente digital. E eu te digo que no online tem muito mais visitantes do que no físico, ainda tem isso, tá? Então, se você no físico num dia passa 100 pessoas na frente da loja, no online pode passar 100 mil, entende? Ainda mais se você faz anúncio pago. Então, como é que o empresário ele não vai olhar para a questão visual, que é a vitrine, que seria a vitrine do seu negócio, tá? Então, o ambiente visual tem que estar agradável, independente de onde essa empresa está. Se está no físico ou se está no online, tem que estar agradável. Tem que, não é uma opção, tá? Quem vai entrar na arena do marketing, no jogo com os concorrentes, no jogo do mercado, tem que olhar para questão sonora, questão visual, tá? Então, vai sim botar na tua loja física um som ambiente agradável, que faça conexão com o teu público, partindo do pressuposto que tu já sabe do que gosta do teu público, né? Vai sim fazer uma boa vitrine e no digital não é diferente. Então, se você vai sim mandar um orçamento físico, né? Um orçamento físico, não, um orçamento visual, ou seja, escrito, mas você vai também mandar um áudio. Você vai fazer as duas coisas. Ou você vai mandar o físico, o PDF lá, o Word, e depois você vai ligar para a pessoa, recebeu, deixa eu te explicar como é que funciona. Ou você vai dizer assim, dá uma olhadinha, manda um áudio, assim, me liga, eu vou te ligar para te explicar. Então você vai, se você não sabe qual é o perfil sensorial do seu cliente, você vai fazer as duas coisas. Então é que nem eu disse ontem, tá? Quando um fornecedor me mandou lá um orçamento, que ele mandou vários arquivos em PDF, ontem eu tava na correria, eu só disse pra ele, não vou conseguir ver agora. Se ele tivesse mandado o áudio, eu ia estar dirigindo, eu ia escutar. Porque eu sou, o meu processo, o meu processamento de reter a informação, ele é auditivo. Eu tenho um perfil auditivo muito maior do que o visual, muito maior. Não que eu não tenha visual, gente, todo mundo tem, tá? Isso é importante dizer antes que a gente encerre hoje, tá? Todo mundo tem todos os níveis de perfis sensoriais dentro de si, todos nós. Só que uns são muito mais fortes do que outros, dependendo da pessoa, né? Então, o meu perfil auditivo, ele é muito maior do que o visual, o meu perfil. Então, o visual eu tenho que parar, eu tenho que ler, eu tenho que entender 2, 3, 4 vezes. Já o auditivo, pra mim, é na hora. A pessoa mandou, ela tá falando, eu já tô processando muito rápido. O meu processamento pela audição é muito, muito rápido. Numa prova, como eu disse, eu vou lembrar do que o professor falou.
entendeu? Então, eu não vou lembrar da onde eu estudei, da parte da imaginação, né? Que não é algo que acontece com o visual. Então, se você não sabe qual é o perfil do seu cliente, você faça as duas coisas, por favor. É sobre você entender que existe todos esses contextos, tá? Então, é vídeos, é infográficos, são apresentações visuais, tá? Na apresentação do PowerPoint lá, que você vai fazer, bota imagens que ativam o emocional, que faça a pessoa imaginar coisas, que você vai ter muito mais atenção, né? Então, fotografe, se você vai trabalhar com e-commerce, fotografe seus produtos, tá? Faça demonstrações interativas, tá? Tem materiais impressos. Se possível ainda, trabalhe com realidade aumentada, aí você vai amar, tá? Você vai muito reter seus clientes. Eu também sou mais auditiva que visual, mas preciso das duas coisas. Exatamente, Val. Eu preciso das duas coisas, tá? As duas coisas se complementam, tudo se complementa, né? Mas eu também sou mais auditiva do que visual. Eu sou mais auditiva e sensitiva, tá? Que é a sinestésica. Eu sou mais auditiva e sinestésica. O sinestésico, ele mescla o sentido com a experiência, né? A gente vai falar sobre o sinestésico amanhã. Eu falo sensitivo, mas na verdade a experiência tá junto, né? Então, eu sou muito auditiva e muito sinestésica. Então, que nem eu falei, assim, se eu tenho que escolher uma loja, se eu tenho que escolher uma loja que me dá conforto, que tem uma cadeira confortável, que deixa eu tocar nas coisas, eu preciso tocar nas coisas, né? Então, vai ganhar minha preferência. E se tem um ambiente sonoro, agradável, vai ganhar minha preferência. Mas o ideal é a gente complementar tudo, né? Nós somos um complemento de tudo, né? É sobre só na hora que eu tiver que escolher o que vai gritar mais. Tem muito a ver com valores, né? É a mesma dinâmica dos valores, né? Se você tem que fechar o olho e tá num navio, o navio vai afundar e você tem que tocar fora alguns barris que são muito pesados, aí um tem lá audição, outro tem visão, qual que você vai tocar fora primeiro, né? Então, os seus valores é a mesma coisa, né? Um barril lá fala de respeito, outro fala de empatia, qual que você tem que botar fora primeiro e qual que você fica. Então, é mais ou menos isso, né? Se eu tenho que escolher uma loja para entrar, eu vou escolher aquela que faz mais sentido com o meu perfil comportamental, né? Ou sensorial. Então, para o visual, diagramas, fluxogramas, depoimentos visuais, tenha depoimentos visuais na sua rede social, tá? Então, não usa só depoimento em vídeo e fala, usa visual. Lembrando que o vídeo, ele junta tudo, né? Mas usa lá depoimentos visuais, que aí você ativa gatilho de prova social de uma forma visual. Então, quanto mais elementos você junta dentro dessa comunicação assertiva, melhor, tá? Personalize uma apresentação com o seu cliente, onde você possa colocar o nome do seu cliente, ele vai adorar, o visual vai adorar ver o nome dele estampado numa apresentação, enfim, né? Mapas mentais, sabe aqueles mapas mentais? Você vai escrever como é que vai funcionar um projeto. No marketing a gente usa muito, né? Eu vou te explicar como é que funciona um projeto. E é muito engraçado porque já aconteceu, gente, eu passar horas montando um mapa mental para um cliente, tá? Entender o projeto e ele nem olhou porque ele é auditivo. Ele foi focado na apresentação da minha fala. Isso acontece, entendeu? Então, depois que a gente entende isso, agora se fosse visual faria todo sentido, né? Eu passar horas desenhando ali, ó, imagina um contrato de um high ticket, né? Eu tenho que investir esse tempo em organizar, né? É um high ticket que eu tenho que captar para o meu negócio e a pessoa tem perfil visual. Ele é muito organizado, ele é muito didático visualmente. Eu tenho que parar, eu tenho que fazer um mapa mental, eu tenho que fazer uma escadinha, eu tenho que fazer um fluxograma. Tenho, tá? Senão eu vou perder cliente para quem faz. Isso é fato. Porque na cabeça dele é sobre organização. Na nossa, eu não sou desorganizada porque eu falo e eu entendo o processo, né? Mas para quem isso é necessário, entende? Para quem tem esse perfil é necessário. Então, incorporar essas ferramentas visuais, elas são muito importantes, tá, gente? Então, por hoje é isso. É você entender que isso existe no marketing, existe na negociação, existe no jogo de vendas, existe no jogo da arena, tá? Essas preferências impactam aí seu mercado e você tem que montar estratégias olhando para tudo, tá? Amanhã, como nós vamos falar sobre sinestésico, nós vamos também embutir nele o marketing olfativo. Eu falei que o olfato, ele é um dos nossos 5 sentidos que também fazem diferença no jogo do marketing, né? Então, lá na primeira transmissão, eu falei da importância do visual, do auditivo, do olfativo, do sensitivo, né? Que sou eu, né? Mas se a gente for na teoria do Dan aqui, Dan e Dan, eles falam sobre visual, auditivo, sinestésico e o tátil, né? Então amanhã nós vamos falar sobre o sinestésico, porque o sinestésico trata da experiência. E aí, sobre quando a gente fala em experiência, a gente fala dessa importância que eu também considero que é o olfativo, né? Então amanhã a gente vai falar de marketing olfativo e de
e de sinestésico, tá, gente? É sobre isso, tá? Então, é insights que você tem que botar aí na sua planilha, né? Pra poder fazer o gol e crescer. Sempre crescer mais em relação ao seu concorrente, sempre disputar mais mercado com maestria, entender o que os gigantes fazem, que você pode fazer também pra influenciar o seu mercado, influenciar o seu cliente de uma forma positiva e conectar, fazer essa conexão de uma forma mais profunda com quem precisa do teu conhecimento e com quem precisa do teu serviço. Porque às vezes você tem uma ótima qualidade, às vezes você tem um ótimo atendimento, você tem um ativo muito importante, que é o seu business, e o cliente, e você poderia ajudar muito o cliente, só que o cliente se desviou de ti por um detalhezinho, tá? E é sobre isso que a gente tem que estar atento, tá, gente? Então eu te desejo uma excelente terça-feira, hoje é terça, né? Uma excelente terça-feira, um excelente dia, amanhã eu volto 7h07 da manhã, tá? Beijo pra você, faça um excepcional dia, até mais!